Acordei, hoje é o dia. Sinta a energia. Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula da Master Solution Módulo 2 e hoje vou explicar para vocês aqui como a gente inicia, né? Quando você abrir a sua tabela de primeira visão, vocês vão encontrar, como eu falei para vocês lá na introdução, a parte de atualizar ou não. Clique em não atualizar e vai para a primeira planilha de vocês, que é tabela, tá? Lembrando que isso aqui é uma pasta de trabalho, então ele vai ter várias planilhas aqui para a gente poder trabalhar. Hoje o conteúdo a gente vai trabalhar em cima de uma linha de cronograma. Então vai começar pela tabela e revisão de novas ferramentas. Nós vamos ter atualização de tabela, depois texto delimitado, como vocês podem ver, texto separado por largura fixa, arquivo de texto delimitado e tabelas também, né? CSV, que são arquivos de texto comum, né? Um bloco de notas, por exemplo, pode se tornar uma tabela dentro do Excel através de uma importação de forma correta. Nós temos a importação de pastas, que muita gente faz errado, acaba trazendo uma pasta vazia, sem informação alguma, só alguns detalhes da pasta. Vocês vão aprender a carregar arquivos XML que precisa da guia desenvolvedor e eu vou ensinar vocês a ativar esta faixa de opção desenvolvedor, que provavelmente deve estar desativado no Excel de vocês se vocês acabaram de instalar. Quem conhece mais, provavelmente vai estar lá, tá? Em seguida, nós vamos terminar ali no XML e Web. Então, vamos dar início aí. Novamente, sejam bem-vindos e vamos lá. Bom, as técnicas de formação de tabela, como vocês lembram, não mesclem as células, pois pode acontecer diversos erros através de uma exportação e importação de arquivo. Então é muito importante você selecionar o espaço que você quer digitar aquela frase, digitar e colocar a cor dele, o tamanho que você quer já, para ele sair certinho, tá? A mesma coisa segue nas linhas abaixo. Em seguida, para você criar, né, estas bordas, você vai vir aqui na parte superior da página inicial e vai estar bem aqui na caixa de ferramenta fonte todas as bordas, ou apenas bordas externas, né, que é o que a gente está trabalhando ali. Então, apenas bordas externas, ok? Bom, em seguida, nós vamos criar um quadrinho do lado também com bordas externas, tá? Vocês podem selecionar um tamanho que vocês quiserem, não tem um padrão aí. E aí a gente vai fazer as fórmulas na devida ordem, né? No caso, total das vendas, média de comissão e quantidade de vendas. Mas, pessoal, prestem bem atenção. Aqui eu tenho um pedaço da tabela, bem pequenininho, e aqui do lado eu tenho uma chamada atualização. Mas prestem bem atenção. Você vai copiar de um em um, né? Porque você pode ver 3/1 de 2019, né? Com as mesmas informações de região, estado, cidade, departamento e o valor gasto, né? E como você pode ver, na atualização tem as mesmas informações, porém 2018, o ano anterior. Então o que é essa atualização? É o que vem desta tabela aqui que está cortada, né? E a gente vai precisar atualizá-la, né? Já me falaram o seguinte, nossa, mas dá muito trabalho, porque mesmo se eu copiar toda essa parte e jogar lá, eu vou ter que formatar linha por linha, né, para deixar bonitinho, pintadinho e tudo mais. Então agora, vocês vão aprender a formatar como tabela, tá? Isso é o X da questão desta aula, é o primordial. Então, dá uma olhadinha aqui. Vocês podem perceber que eu tenho essa parte de informação, então eu vou selecioná-la e dar Ctrl C, tá? Vou dar um Ctrl C básico, só que agora, no momento, a gente não vai fazer essa parte, porque a gente vai fazer aquele testezinho de revisão. Lembra que eu falei para vocês que vai ter uma pequena parte de revisão de fórmula, para que vocês possam estar atentos aí às fórmulas, né? Então, voltando aqui na tabela de vocês, né, voltem à tabela de vocês, e aí vocês colocam igual a soma, que é o total de vendas que ele quer, né? E seleciona aqui todos os cálculos e pode apertar o Enter sem fechar o parêntese quando é muito pequeno. Quando é grande, mantenha o costume de fechar o parêntese, porque senão vai dar errado, tá? A mesma coisa, a média. A média a gente faz igual a média, né, pessoal? A média já diz tudo. Quantidade de vendas. Agora é outra função, outra fórmula, que é o
conte, né, números. Por que não conte valores? Obviamente, o conte valores, ele vai contar tudo que está naquela coluna. Se eu apagar um valor, ele vai tirar aquele valor que foi contado. Mas pensa só, se eu escrever uma palavra no lugar daquele valor que eu retirei, ele vai contar aquela palavra. Então, conte números, ele não vai contar a palavra, e sim somente os números que estiverem alocados naquela coluna. Então, eu vou selecionar a coluna inteira de valor do conte números e vocês vão perceber que vai contar aqui R$21. Tá certo? Claro que não. Aqui não é reais. Aqui vocês vão colocar em número geral, né? Ou número ou geral, tanto faz. E nós vamos diminuir as casas decimais, né? Para não ocasionar dele contar o 00. Tá bom? E tá aí as fórmulas detalhadas para vocês aí. Ok? Beleza. Pessoal, lembrando que, agora que as aulas são gravadas, apertem o pause quando tiver dúvidas, porque eu sempre vou dar o zoom ali na fórmula para você poder enxergar muito bem, tá bom? Então fiquem atentos a esse tipo de situação, para não vir perguntas, né, exageradas ou perguntas de coisas que a gente já falou dentro de aula, ok? Então, utilizem e abusem do pause de vocês. Bom, voltando aqui à situação, agora nós vamos fazer a atualização de planilha. Mas, professor, eu poderia resolver de forma mais rápida, como eu vi lá no final do módulo 1, a tabela tem um nome, não é? Então, olha que legal, eu vou apagar aqui as fórmulas que vocês fizeram do módulo 1. Vou apagar aqui por fórmula. Em seguida, eu vou clicar na primeira palavra do cabeçalho. Data. Vou até a minha página inicial, lá no final, quase no final, né? Não no final, senão vocês vão até o extremo, né? Lá perto do final, vocês vão ver que tem formatar como tabela. Escolham o modelinho da tabela de vocês. Eu gosto desse aqui, particularmente o azul estilo tabela média, né? 9. Com um clique, ele vai selecionar a tabela inteira, mesmo que eu selecionei apenas a primeira palavra do cabeçalho. Isso é normal, porque ele procura o espaço, que é uma tabela. E ele encontrou, como vocês podem ver. Quando eu der OK, ele já formatou como tabela. Como que eu sei que isso aqui está formatado como tabela? Pessoal, é muito simples. Quando você clicar na primeira palavra ou qualquer informação, qualquer dado da sua tabela, vai aparecer uma faixa de opção nova, design da tabela. Não é simples? Então, quando vir o design da tabela e eu clicar, eu vou ver o nome da minha tabelinha. Eu posso simplesmente mudar o nome dessa tabela, né? Eu posso colocar assim, tabela, underline teste, tá? Eu gosto de colocar underline sem dar espaços em nomes, tá? Ou eu coloco um tracinho, ou eu coloco tudo junto, tá? Aqui no caso, eu vou colocar a tabela underline teste e vou apertar o Enter. Pronto. A minha tabela por si só agora se chama tabela teste, tá? Tabela underline teste, dá uma olhada. Cliquei fora, a faixa de opção sumiu dessa tabela. Quando eu clico dentro, ela aparece novamente com o nome da nossa tabela chamado teste. Bom, vamos lá, pessoal. Olha que legal agora. Eu vou criar uma soma aqui. Lembrando que essa coluna não tinha nome. Eu posso dar nome a essa coluna também, sem problema algum. Vou colocar aqui gastos. Vamos colocar gastos aqui, mesmo que não seja, é só um exemplo. Então, coloquei a coluna gastos, vou colocar soma. E aí, eu vou clicar nos gastos, primeiro somente. E aí, dá uma olhada. Quando eu clico no primeiro somente, ele me dá aqui somente o G14, tá? Agora, vejam só, quando eu seleciono a coluna inteira, ele deu o nome da coluna gastos, né, pessoal? E olha lá, ele vai me trazer ali o valor. Ah, mas qual que é a diferença? Muito simples. Se você quisesse, você só selecionava a tabela, tá? Clicando em qualquer informação, e aí depois eu abro o colchete. Lembra que eu falei para vocês? Só vão usar o colchete quando eu realmente pedir. E agora está na hora. Eu vou colocar gastos, fechar o colchete e apertar o Enter. E ele vai fazer. Nossa,
É diferente, não é? Mas olha que legal. Média. Eu quero fazer a média de valor de gastos também. Então eu vou selecionar a informação da minha tabela, né? Cliquei na minha primeira tabela, ele apareceu aqui o cabeçalho, obviamente eu vou apagar e vou direcionar aos gastos novamente, tá? E ele fez a média, tá? De valores gastos, mas na média ali foi o 1.752. E a quantidade, né? Quantidade, conte, número, né? E novamente eu vou utilizar aqui dos gastos, né? E aí eu gastei entre 21 departamentos diferentes. Legal, né? Como vocês podem ver, agora as colunas de vocês e a própria tabela tem nome e pode ser nomeada a qualquer momento. Professor, já ouvi falar de pessoas que pedem para tirar a formatação de tabela para poder enviar. Isso ocorre algum problema se eu enviar formatado como tabela? Pessoal, em alguns sistemas não ocorre, que é o que carrega o XML. Mas se tiver algum sistema que não carrega o XML, ele carregar só o web, vai acontecer problemas. Então, vai ter que tirar da formatação de tabela. Como que eu faço isso? Simples. Clico na primeira célula, no design de tabela, vai ter uma opção chamada o seguinte, converter em intervalo, e ele volta ao intervalo comum. Veja só. Ele me pergunta se eu desejo envolver o intervalo normal novamente. E eu coloco que sim. E olha lá, pessoal, ele perdeu a forma de tabela, tá? Já não existe mais o design de tabela aqui em cima. Bom, não é este o caso, eu dei Ctrl Z para voltar ao design de tabela. Olha que legal. Se eu adicionar uma nova data aqui embaixo, ó, 19/1/2019, e continuar essa linha, eu não preciso pintar, eu não preciso fazer grade nem nada. Por quê? Ele vai fazer automaticamente, olha lá. Ele criou uma própria linha, tá? E assim por diante, ó. 20/1/2019. E ele continuou criando linhas de informação para mim. Por isso, lá na atualização, ele já vai estar formatado como tabela, porque a gente vai trazer neste formato. Outra coisa também, tá? No formato de tabela de vocês, vocês podem trazer linhas de cálculos. Legal, né? Assim vocês não precisam ficar fazendo fórmulas e fórmulas. Aonde eu faço? Dá uma olhada. Design de tabela está aqui. E aí, nós vamos vir aqui, ó, dar uma olhada. Tá? Eu vou só tirar o zoom, porque às vezes atrapalha na nossa visão geral. E nós temos estas opções, ó. Linha de totais. Quando eu adiciono ela, ele traz para mim uma linha de totais. Eu vou dar um espaço aqui porque ele pediu, tá? Tá escrito total porque ele já traz, ó. E eu posso fazer vários cálculos automáticos, tá? Inclusive criar novas funções em mais funções. Certo? Legal, né? Para quem trabalha na área de contabilidade e administração, utiliza muito essa linha de total para não precisar ficar fazendo fórmula a todo momento, ok? Então, seguindo o raciocínio, vamos tirar a formatação de tabela dessa vez. É para valer. Vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal. Voltamos aqui. Então, vou copiar estas informações, tá? Primeiro, vamos fazer o contrário, né? Antes de copiar, vamos lá na atualização, clica lá no primeiro cabeçalho e vamos colocar ele, formatar ele como tabela, né? Formatei como tabela, como vocês podem ver. Pessoal, são mais de 1000 linhas esta tabela. Então, ou vocês puxam para baixo, tá? Ou vocês dão Ctrl seta para baixo para ele ir para a última informação, tá bom? Então, eu puxei para aqui, para baixo, para a última linha, e eu vou acrescentar agora aquela atualização da tabela 1. Vou aqui, Ctrl C, volto na atualização, clico na primeira coluna aqui e dou Ctrl V. E olha lá que legal, ele já colou como continuação da tabela, né? E aí eu posso ir no design de tabela e adicionar uma linha de total para ver qual é o valor total desta somatória completa. Então aqui deu 8.125.551.000 valores gastos em departamentos ou até mesmo produtos vendidos, como vocês podem ver. Como eu falei, é só um exemplo, né? É só esporádico.
E aí eu posso trocar de total para média, né? Dá uma olhada. Ops. Aqui no caso, vocês vão trocar aqui a média, tá? Se eu trocar aqui, vai dar uma confusão porque ele está na coluna de datas, ok? Então é aqui, tá? Aqui vocês vão trocar para média, vocês vão trocar para contar números apenas, máximo, mínimo. Então vai da criatividade de vocês treinar o tipo de tabela, ok? Então está aí o formatado como tabela e se quiser trocar o nome, tá aqui do lado. Bom, vamos falar de texto delimitado, pessoal. Às vezes vocês pegam tabelas de outros sistemas. É caótico, porque ele vem com delimitadores. E o que é um delimitador, Ricardo? Um delimitador nada mais é de que informações separadas por pontuações ou divisões. Como, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Nós temos as aspas e ponto e vírgula. As aspas, eles pegam as palavras, né? As aspas ficam entre as palavras. Lembra que no Excel ele divide palavras de número com aspas, tá? Tudo que tem palavras vai aspas. Seguindo essa linha de raciocínio, vocês vão fazer o seguinte quando vir bagunçado desse jeito. Nunca mais vocês vão consertar uma por uma, dividindo coluna por coluna. Olha que bagunça fica, né? Que negócio mais bagunçado. E eu já vi muita gente reclamando que conseguiu separar isso aqui na mão, literalmente fazendo durante horas, redigitando, né? Bom, claro que se eu não estudei o Excel de forma mediana ou avançada, eu nunca vou saber realmente como funciona. Então eu clico na primeira coluna, vamos até a faixa de opções dados, depois da faixa de opções dados, texto para colunas, dá uma olhada aqui, texto para colunas, deixa marcada a opção delimitado, porque o próprio Excel reconhece que ele está delimitado, tá? Delimitado pelo quê? Avança para saber. Ele está delimitado se não tiver marcado por ponto e vírgula. Claramente eu falei para vocês que o ponto e vírgula está separando as informações. E olha só que legal. Quando eu cliquei em ponto e vírgula, ele já dividiu as colunas para mim, tá? Lembrando que coeficiente aqui no final é porcentagem. Bom, em seguida eu vou avançar. Vocês vão ver como vai ficar. Olha que legal. E conclui. E ele vai simplesmente dividir em colunas. Olha lá. Lembra que eu tenho aqui o delimitador da tabela inteira, eu clico, dou 2 cliques e ele vai separar tudo bonitinho. Olha que diferença de tabela, né, pessoal? Então, só para refazer novamente, para vocês lembrarem, tá? Clico na primeira coluna, vou com a setinha até ela ficar preta aqui no A. Em seguida, vou até a faixa de opções dados. Depois disso, nós vamos até o texto para coluna. Texto para colunas, delimitado, avança, marca ponto e vírgula, avança e conclui. E aí vocês vão ter o texto para a coluna de vocês. Pode formatar como tabela do jeito que vocês quiserem, ok? Bom, vamos para o texto separado por largura fixa. É o mesmo esquema aqui, pessoal. Clico na primeira coluna, vamos até dados, já está marcado porque a gente estava lá. Texto para colunas e ele já vai identificar que é largura fixa. Aqui é um pouquinho diferente, um pouquinho mais trabalhado. Então vamos avançar, tá? E ele mostra pra gente bagunçado do mesmo jeito. Quem é que vai determinar que essa bagunça cabe? É você. Então, eu clico entre os números, que é o código do meu cliente, o nome, olha lá, separei, tá? Não precisa fazer a borda final. Vamos até a próxima informação, arrastando a rolagem aqui para o lado. Ó. Aqui, percebam que eu tenho data hora, mas eu tenho um cifrão misturado. Então, vamos delimitar o R cifrão aqui. Ok? Tá vendo esse delimitador? Ele não precisa estar aqui. Então, eu posso apagar ele. Ó. Dei 2 cliques e eu apaguei. Se eu der 2 cliques, ele aparece novamente. 2 cliques, eu apago o delimitador. Então, vamos lá. Em seguida, vamos verificar, dá uma olhada que aqui tem que separar, ó, porque isso aqui é estado, né, pessoal? Ó, tá vendo? Sigla do estado com estado. Ó. Separo a sigla aqui do estado, né? Vou continuando. E pronto, vamos ver se ficou bom? Avança, já coloquei todos os meus delimitadores
conclui. Olha lá. Vamos ver se está tudo certo? Código do meu cliente, nome do meu cliente, data e hora de agendamento, ou data e hora de atendimento, que seja, tá? Valor pago por esse cliente, ou valor de orçamento, vocês escolhem. Nós temos a região, nós temos a sigla da região, nós temos o bairro, e agora nós temos o coeficiente, que é a porcentagem, talvez, de lucro, ou talvez de procedimento, tá? Aí vai escolher você aí de caso a caso. Então, vou voltar para, de novo, vocês praticarem e entender. Clico na primeira informação, na primeira coluna de informação, aliás. Vou até dados, texto para a coluna. Do texto para a coluna, largura fixa. Na largura fixa eu avanço, deixa marcado. Clico entre o número código, continua indo para o lado aqui, clicando. Vocês podem clicar e segurar, tá? Aqui, tira esse delimitador na frente do R-cifrão e coloca ele atrás do R-cifrão. Em seguida, o estado está correto. Vamos separar a sigla da região do estado. E em seguida, por último, lá no final tem o coeficiente que vocês não precisam fazer nada. Avança, conclui. Pronto. Ok? Vamos agora para arquivo texto delimitador. Ué, tá vazio. Lembra aquela pasta que eu pedi para vocês descompactarem lá no começo? É com ela que a gente vai trabalhar agora. Ok? Então, primeiro, vocês vão perceber que em dados já está clicado porque a gente veio trabalhando com a faixa de opções dados várias e várias vezes. Então, nós temos duas opções de encontrar esse texto. Obter dados de arquivo e texto CSV, ou nós temos o ícone aqui do lado se aparecer aí para vocês. Caso não, vocês vão ter que vir aqui em obter dados de texto CSV. Vamos lá. Ele coloca um aviso para a gente da consulta que o Power Query vai fazer junto com o seu Excel. O Power Query, ele é nada mais e nada menos que um compatibilizador de programas. Então ele vai pegar aquilo que está bagunçado, vai organizar e vai jogar para você no Excel. Isso é o Power Query. Então, lembra que, olha o caminho, olha lá. Conteúdo de Excel, que é a minha pasta. A pasta de vocês é o módulo 2 aluno, base molde 2. Dentro da base molde 2 está aqui, ó, arquivo texto delimitado, pessoal. Dá 2 cliques e ele vai abrir o Power Query para vocês. Bom, com a abertura do Power Query na tela de vocês, dá uma olhadinha aqui. Abrir o Power Query na tela de vocês é simples. Deixa ele do jeito que está, não precisa fazer nenhuma modificação e carrega, tá, pessoal? Carregar. O que ele faz? Todo aquele trabalho que você teria para organizar, texto delimitado e tudo mais, o Power Query já traz organizado para vocês e formatado como tabela. Legal, né? Não precisa mais copiar do bloco de notas, trazer bagunçado e redigitar. Então, vou refazer esses passos para vocês, só que agora eu não consigo apagar esta consulta, tá? Porque eu fiz pelo Power Query. Então, se você fechou essa consulta e conexão, ele não vai fazer mais. Então eu clico com o botão direito no arquivo de consulta e aí eu vou excluir essa consulta. E você vai perceber que nada vai acontecer, não vai apagar. Então, pessoal, dá uma olhada. Não tem motivo de fazer um pânico aqui, né? Vocês não precisam... então eu tenho que apagar a planilha aqui. Lembra que estava em branco, né? Então nós vamos apagar ela novamente, né? Nós podemos apagar ela. Clicar em mais, tá? Vamos trazer o texto delimitado, né? A gente já sabe. Opa, vamos colocar tudo junto aqui, porque esse nome já está sendo usado, né? Vou colocar um tab aqui na frente. Pronto, tab, texto delimitado. E vamos fazer o mesmo processo para vocês reaprender ou relembrar. Lembrando que tem o pause aí para vocês também, né? Então vamos lá. Dados de texto CSV. Vai até a pasta de arquivos que eu passei para vocês, descompactada lá do jeito que você fez. Vai em arquivo texto delimitado, não precisa modificar nenhuma operação e vamos apenas em carregar. E ele vai já trazer formatado como tabela, tá bom? Simples,
pode ter perdido a organização, mas depois vocês podem refazer a organização de vocês aí, tá bom, pessoal? Então, bora lá a continuação. Inclusive, eu até copiei algumas aqui, né? Vamos retirar aqui. Já foi feito, né? E bora lá. Agora, vamos falar do CSV. Ricardo, mas o CSV não é a mesma coisa que a gente trouxe do texto delimitado? Exatamente, pessoal. O CSV, ele é um arquivo de texto comum. Então, vocês podem perceber que dentro da base, né, do molde 2 de vocês, o texto CSV é este formatado aqui, tá? Dentro da pasta não vai estar e nem aqui. Ah, mas eu posso dar uma olhada em todos os arquivos? Pode, você pode marcar aqui para ver todos os arquivos e você vai perceber que vai aparecer web, que não tem nada a ver com o CSV. O texto CSV, pessoal, é o mesmo texto TXT, tá bom? Então o CSV e o TXT têm a mesma compatibilidade. É que alguns sistemas criam CSVs e outros criam TXT, que é mais simples, ok? Então, dá para mim carregar aí o TXT como um CSV normal, tá bom, pessoal? Dá uma olhada, ó. Ok? Olha lá que ele se transformou em CSV arquivo Excel assim que eu renomeei a fonte, tá bom? Bom, vamos lá. Pasta. Pessoal, carregar uma pasta não é tão simples como as pessoas pensam que deve ser. Então prestem bem atenção nessa parte, porque não adianta você ir lá na pasta. Eu vou até a pasta com vocês, tá? Eu vou até a pastinha com vocês. Dá uma olhada. Tem várias planilhas aqui. Berlim, Bogotá, Denver, Helsinki, Nairobi, Oslo e Tóquio. São países diferentes, então nós temos planilhas de ponte de voo aéreo, tá? Geralmente pode sair do Brasil, pode sair de outros países. Então, com essa planilha de ponte aérea, não adianta você abrir de uma a uma e tentar conectá-las. Não vai dar certo. A conexão tem que ser feita da própria pasta. Então, vamos lá. Clicando sempre na primeira célula, como eu gosto, ou vocês podem clicar aqui para dar essa primeira coluna de espaço, né? Vamos lá. Vamos fazer diferente para vocês verem que não há diferença se eu clicar no primeiro ou se eu clicar em outra célula, tá bom? Pode trazer a tabela onde vocês quiserem. Bom, e agora nós vamos obter arquivo. Agora não tem ícone, tá, de atalho. Você vai ter que ir até de arquivo e aqui nós vamos encontrar lá embaixo de pasta. Dá uma olhadinha aí em cima aí que vai estar de pasta, né? Lembrando que é na faixa de ferramentas aqui dados. Então eu clico de pasta, né? Pessoal, qual que é o erro que o pessoal mais ocasiona no trabalho ou na aula, por exemplo, tá? Vamos lá. Vou até a minha pasta aqui do molde 2 de vocês. Tá essa pasta. Vocês não podem dar 2 cliques nela. Não tem nada. E quando você carregar não vai ter nada. Você só vai precisar clicar para marcar essa pasta, ok? Só clica e vai em abrir. Olha lá. Ele abriu todas as planilhas de conexão que você deve fazer pelo Power Query. Essa aqui é a janelinha do Power Query, não esqueçam. Tá? No terceiro módulo a gente vai falar muito mais dela. Em seguida, aí que vem o caso. Posso clicar em carregar direto? Não. Nós vamos clicar na setinha do lado de combinar, tá? Nós vamos clicar em combinar e carregar em. Se eu combinar e carregar, ele vai carregar em qualquer planilha, ele vai jogar em qualquer planilha. Combinar e carregar em, ele vai trazer na opção da planilha que você está, tá? Nós temos a tabela voo e nós temos a tabela Berlim aqui, então eu prefiro a tabela voo que já está completa, ok? Já está completinha aqui, ó, dá uma olhada. Os voos, tudo bonitinho, departamento, né? Ok? E vamos aqui trazer a tabela de vocês para a nossa, né? Ele vai perguntar aonde, em que lugar você quer carregar. Na planilha existente, que é na minha planilha. E dá ok. Ele vai carregar a tabela com o nome de origem dos países. Como eu falei para vocês, vocês podem apagar esse XLS aqui,
Lembra que é só substituir ali com o Ctrl U de vocês os valores e apagar todos os XLS de uma vez, não precisa apagar de uma a uma, tá? E aqui estão as consultas feitas através dos arquivos montados. Professor, como é que eu sei que está todos os arquivos? Olha, dá uma olhada que vocês vão ver que na consulta de vocês no parâmetro não precisa ficar descendo, tá? É só você vir na consulta de vocês aqui e ver o que ele mesclou, tá? Os parâmetros que ele trouxe para mesclar. E vocês vão ver que é todos os países que nós buscamos. Mas também dá para você arrastar com a setinha lá, ó, tá todos os países aí na sua devida ordem e na ponte de voo correta, ok? Então, só para relembrar os passos, não vou criar uma planilha nova de voo, vou deixar essa aqui mesmo. Eu clico na célula que eu quero trazer, tá? Pensa que isso aqui está vazio. Depois, eu vou em dados, vou até dados, obter dados de arquivo de pasta, da pasta, aliás. Seleciona a pasta, clique em abrir. E aí aqui, combinar e carregar em, e seleciona a tabela voos que está completo. E carrega e seleciona para vir na sua planilha, ok? Bom, XML, esse aqui dá trabalho, pessoal. Esse aqui, o XML, são arquivos de redes privadas, tá? Em dados, vocês vão ver que o XML, ele vai estar por aqui, tá? De dados. Então, vamos aqui, obter dados. Aqui, ó, de arquivo do XML. Arquivo XML, dou 2 cliques. Ele vai tentar carregar. Tá certo ele trazer só isso aqui, pessoal? Não. Ele foi atribuído antigamente, em 2012, que o Excel passou por várias mutações e ele perdeu o gerador. Você vai ter que reconstruir esse gerador. Isso vive acontecendo nas empresas. Como que eu reconstruo um gerador, professor? Pode deixar isso aqui carregado, não tem problema. Pode deixar ali, tá? Vamos carregar em outro lugar. Então vamos lá. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que ensinar a ativar a faixa de opção desenvolvedor? Então vamos lá. Primeiro passo, arquivo, lá embaixo, opções, do lado esquerdo, avançado. No meio da telinha de avançado, vocês vão ver que, opa, perdão, não é avançado, é personalizar faixa de opção que está embaixo de avançado. Vai ter as trocas de faixa de opções. Esta aqui, desenvolvedor, vai estar desativada. Você vai ter que ativar. E olha lá as opções que ele tem aqui dentro, ó. Ele já mostra que tem o XML reconstrutor. E aí eu dou OK. Ele vai ativar o meu desenvolvedor. Dentro do desenvolvedor vai ter uma guia, uma caixa de ferramenta chamada XML. Nós vamos importar o XML. Vai escolher o arquivo XML dentro da pasta molde 2 de vocês. E ele vai falar, há um problema com o XML ou fonte de esquema especificado. Clique em OK para que o Excel crie um esquema baseado nos dados código fonte XML. E ele vai simplesmente, pessoal, reconstruir o XML de vocês na planilha, trazendo a tabela correta. Legal, não é? Então, lembrem-se desse passo a passo, ou pausa e volta ali um pouquinho a aula para vocês entenderem, ok? Vou remover este do arquivo XML. Vamos até o web. O web, pessoal, como vocês podem perceber, você vai copiar um link, qualquer link que tenha tabelas lá na internet que você queira, e você pode trazer essa tabela para dentro do seu Excel, tá? Vamos trazer essa tabela aqui, o web, para dentro do Excel. Eu deixei o link, você só copia o link, dá um Ctrl C, clica na célula abaixo, qualquer célula que você queira, tá? Em seguida, nós vamos ali em dados, tá? Da web, deixa ele marcado em básico, cola o seu URL, dá um Ctrl V, OK. Depois disso, vamos selecionar uma tabela que faça sentido para o que a gente procura, busca de dados, tá? Essa aqui faz mais sentido para mim, porque é a cotação de dólar do dia ou do ano, enfim.
Do ano não, né? Perdão. A cotação de dólar é feita por dia, tá? Então, como hoje não tem cotação, não começou ainda, então ele vai trazer uma tabela carregada. Nós podemos transformar os dados ou carregar para algum lugar que a gente quer. Eu vou clicar aqui em transformar dados, diferente das outras opções que eu coloquei, e ele vai abrir um gerenciador query para mim, para que eu possa nomear a fonte que eu quero, o que eu quero que ela seja, tá? Moeda, por exemplo. E olha lá, e ele transforma em moedas, ok? Quando você terminar essa transformação aqui, você pode fechar ela, tá? Por quê? Baseado, você já terminou a função fechar e carregar. E ele vai fechar e ele vai obter os dados XML. Olha lá que legal. Web, quer dizer. XML também porque é web, mas enfim. Isso não é privado, isso é público. Então, ele vai trazer os dados da internet, a cotação. Claro que você vai ter que formatar como tabela e fazer os procedimentos corretos. Ok? Eu trouxe uma tabela diferente, mas você pode trazer na mesma tabela. Então, vamos fazer novamente para que vocês possam entender. Primeiro, eu copio o link, copiei, cliquei na célula abaixo, fui em dados, da web já está aqui, ou você pode vir obter dados de arquivo, não está aqui o da web, né? Como vocês podem perceber, nem dados e serviços online, então da web só está para fora, ok? Básico, deixa em básico, ok, clique em ok ali, né? Tabela 1, não precisa colocar convertido, tá? Esse aqui é o valor convertido, mas não precisa. Vamos na tabela 1. Carregar para. Escolhe a sua planilha atual e dá OK. Agora ele não criou uma nova tabela, ele carregou na minha própria. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a aula de hoje é somente esta parte. Perdão. Na aula 2, nós veremos ali funções de textos, né? À frente tem muito mais para acompanhar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Nos veremos ali com novos conteúdos.